Boa noite, tudo bem? Já vamos começar. Como sempre eu peço, só uns segundinhos aí para a gente poder esperar o pessoal entrar na live e a gente já vai começar aqui com nossa leitura e devocional. Enquanto isso eu vou me organizando aqui para a gente começar. Olá, querida, tudo bem? Boa noite, Sonilda. Bom te ver aqui na live. Hoje eu atrasei um pouquinho, para variar, né? Mas hoje foi um dia muito corrido, então deixei para preparar a devocional de hoje um pouco mais em cima da hora. Mas graças a Deus estamos juntos. E a gente já vai começar. Só aguardando mais um pouquinho. Pode ser que algumas as pessoas estejam sendo notificadas agora. Olá, Margot, tudo bem? Boa noite. Margot e Sonilda. Bem, vamos começar? Que aí as outras pessoas vão entrando aos pouquinhos na nossa live. Vamos lá. Hoje nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 18, que diz assim: Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a herança deles. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes terão direito à perna dianteira, à queixada e ao estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois de todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os descendentes deles para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre no seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar peregrinar a um local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não aprendam a fazer as coisas detestáveis que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas, e é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis diante do Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Quanto a vocês, porém, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Vocês devem ouvi-lo. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: Não queremos mais ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: Eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. O profeta, porém, que ousar falar no meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei,
ou que falar em nome de outros deuses deverá ser morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Só até aí. Terminamos o capítulo, né? Era até aí mesmo, né? Olá, Érica. Olá, Cláudia. Já falei com a Sonilda, já falei com a Margot. Vamos começar, então, os nossos comentários acerca de Deuteronômio 18. Esse capítulo está falando sobre a herança dos levitas e sacerdotes, está falando sobre práticas pagãs proibidas e está falando sobre uma introdução ao ministério profético. E a gente vai comentar cada um desses 3 temas. Olá, Mirza, tudo bem? Seja bem-vinda também. Vamos comentar aqui então. Começa o capítulo falando sobre a herança dos levitas e sacerdotes. Como nós já falamos em outros capítulos, os levitas, todos aqueles que eram da tribo de Levi, o que incluía os sacerdotes, pois a família de sacerdotes era da tribo de Levi, eles eram levitas também, eles não teriam parte na divisão da terra junto com as outras tribos. Eles não participariam desse ratatá, desse tipo de herança que o Senhor daria a todas as tribos. Eles estariam à parte. Isso porque o Senhor disse que Ele próprio era a herança dos levitas. O Senhor era a porção deles. O Senhor é a recompensa deles. Então eles deveriam se contentar com isso, com o que o Senhor era para eles. Isso se devia também porque eles tinham um chamado especial. Eles trabalhavam no tabernáculo, eles trabalhavam com tudo ligado ao serviço do tabernáculo. Alguns trabalhavam diretamente no tabernáculo, alguns eram sacerdotes no tabernáculo e outros trabalhavam na montagem e desmontagem do tabernáculo, na confecção dos utensílios do tabernáculo, das cortinas do tabernáculo, tudo que era referente ao culto, né, e às atividades religiosas no meio do povo. Então, era uma tribo separada por Deus para esse serviço, né, ministerial específico. Então, Deus, como se revelava a eles de maneira especial, direta, né, por conta do grande privilégio que tinham de servirem no tabernáculo, ou em algo envolvido, né, algo atrelado ao serviço do tabernáculo, eles deveriam se contentar com o Senhor sendo a sua herança. Isso não era nenhum tipo de penalidade, punição, algo ruim para eles, de forma alguma. Pelo contrário, aqueles que servem ao Senhor integralmente, aqueles que são dedicados à obra do ministério, eles precisam, antes do que todo mundo, compreender que o Senhor é o nosso bem de maior valor, que o Senhor é a nossa maior herança, que nada nesse mundo, nenhum bem material, nenhum tipo de prestígio, nenhum tipo de benefício se compara com aquilo que o Senhor é e dá para a gente todos os dias. Então, para que eles se conscientizassem disso e vivessem a partir dessa dinâmica desde sempre, o Senhor estipula que eles não teriam parte com as outras tribos. Mas eles precisavam, sim, de recursos materiais para viver, para sustentar suas famílias. Então, é designado pelo Senhor que eles se alimentariam das ofertas sacrificadas. Isso porque algumas ofertas que eram oferecidas no tabernáculo, alguns animais que eram sacrificados ali, poderiam ser consumidos pelos sacerdotes e pelos levitas que trabalhavam no tabernáculo. Então, quando houvesse ofertas desse tipo, eles e todos que trabalhavam ali diretamente no tabernáculo poderiam se valer e participar, e tinham partes específicas do boi, como é mencionado aqui no texto, que eram designadas para o sacerdote, para os levitas que trabalhavam diretamente no tabernáculo. E eles recebiam, além da parte dos animais
de determinadas ofertas oferecidas e sacrificadas, eles também receberiam as primícias, ou seja, os primeiros frutos da colheita e de algumas produções, né, como a tosquia das ovelhas e outras produções ali que eram feitas no povo, né, dentre o povo, e que eram ofertadas ali no local sagrado. E a gente entende por esse texto que esses levitas e sacerdotes, eles merecem, né, num certo sentido, eles deveriam ser honrados por essa missão que desempenhavam, né, já que eles estavam se dedicando integralmente à obra do Senhor e renunciando também a outras coisas, né, dessa vida, a outros benefícios. Então, pelo menos essas ofertas, essas primícias lhes eram devidas, e todos deviam ter essa consciência, né, da importância de honrá-los com essas coisas. Estariam honrando em primeiro lugar ao Senhor. Os levitas, também fala aqui que os levitas que se mudassem, né, que morassem em cidades, havia cidades dos levitas espalhadas por todo o território que o Senhor estava dando, mas aqueles que morassem mais distantes do tabernáculo, caso resolvessem se mudar para morar na região central, trabalharem diretamente no tabernáculo, e não só com as coisas relativas ao culto e ao tabernáculo, mas diretamente ali no local do tabernáculo e em todo o culto sagrado, eles deveriam também ter participação nesses alimentos que eram oferecidos, né? Terem uma parte em todos esses alimentos, ofertas recebidas. E é dito aqui que também eles teriam ali o produto da venda dos bens familiares, né, que eles teriam vendido por conta da sua mudança. Isso fala para a gente muito, né, de que aqueles que servem ao Senhor integralmente, aqueles que dedicam a sua vida à causa do Senhor, estão conduzindo outros à presença do Senhor, exercem um ministério muito especial, muito lindo, pagam um preço por isso e merecem ser sustentados e honrados por todo o povo de Deus. Isso fala para a nação, né, de Israel, que estava se formando, por os israelitas, mas fala para os dias de hoje também, quando estamos falando da igreja, daqueles que se dedicam integralmente à obra, e precisamos ter essa consciência também da sua importância e das suas necessidades materiais. Um segundo assunto de Deuteronômio 18 é sobre as práticas pagãs proibidas. Visto que eles estavam se alojando em terras estrangeiras e poderiam ter contatos, em alguns momentos, com os habitantes dessas nações e tomarem conhecimento de práticas religiosas diferentes daquelas que o Senhor tinha instituído no meio deles, eles deveriam se abster de se misturar ou de adotar, incorporar essas práticas ao seu culto. E aqui a gente vê no versículo 9, deixa eu abrir aqui, gente. No versículo 9 diz assim: não aprendam a fazer as coisas detestáveis que as nações de lá praticam. Em outras versões vai estar escrito: não imitem as práticas erradas, as práticas detestáveis dessas nações. A gente tem que imitar aquilo que é bom, mas aquilo que não é bom não é para ser imitado. E o que é bom? É aquilo que a palavra de Deus nos ensina como sendo bom. E o que é ruim? É aquilo que a palavra de Deus mostra que é pecado, que é ruim, que é proibido pelo Senhor. Não é o nosso senso de certo e errado que vai dizer o que agrada a Deus e o que não agrada, o que é bom, o que não é, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. E o que o texto aqui está falando para eles sobre as práticas pagãs da sua época e da sua região, mas que podem nos fornecer também algumas pistas de práticas pagãs ainda em nossos dias, práticas religiosas que não agradam a Deus e que talvez algumas aqui ainda sejam praticadas nos dias de hoje. E essa lista está aqui nos versículos 10 e 11. Vamos ler aqui. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Era comum naquela época os povos pagãos, alguns povos, sacrificarem os seus próprios filhos para que
o seu futuro, algum evento futuro fosse mudado, né? Eles acreditavam que fazendo isso eles poderiam agradar aos deuses e mudar o destino das coisas, das situações. Mas olha que barbaridade, né? Que crueldade fazer isso com as crianças. E que divindade é essa que pede isso para eles, né? Sacrificar para poder então abençoar. Outra coisa, não permitam que se pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, previsões, ou pratique feitiçaria. Feitiçaria são essas pessoas que acreditam ter a habilidade, o dom de trabalhar com os poderes da natureza, né? E assim moverem o destino das coisas, moverem as circunstâncias, criarem realidades, né? Ou seja, elas evocam para si, no final das contas, o poder de Deus, de deuses, né? Tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Não preciso nem dar nomes aqui, mas vocês sabem que, infelizmente, há práticas religiosas contemporâneas que acreditam ser legítimas essas práticas aqui, de consultar mortos, de consultar espíritos. Acredito que tem pessoas com poderes mediúnicos, e isso a parte de Deus, a parte do Deus verdadeiro. Podem até falar em nome de Deus, podem até falar de Jesus, mas estão indo contra a palavra que Deus nos deixou. Estão indo contra tudo que foi deixado pelo Senhor. Então, a gente não tem como validar, isso a gente vai ver na sessão seguinte, validar alguém que fala em nome de Deus e que fala contra aquilo que o Senhor já falou, né? Que incentive ou pratique aquilo que o Senhor diz detestar. Então não pode ser da parte de Deus. O Senhor, versículo 12, detesta quem pratica essas coisas. E é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Ou seja, Deus está para enviar um juízo contra as nações cananeias por conta dessas práticas que desagradavam a ele. E, notoriamente, gente, são práticas que trazem para o homem características e poderes que são próprios de Deus. Só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é onipotente. Quando um homem evoca para si a capacidade, o poder de fazer previsões, de mover circunstâncias, mover o destino das coisas através de ritos, quando acha que está nas mãos dele fazer algum tipo de coisa que só Deus poderia fazer, né? Ter contato com mortos, etc. Então, essa pessoa está roubando a glória de Deus. Ela está promovendo aqui a idolatria, né? No sentido de trazer para si uma glória que seria de Deus e ela traz para si mesma. Então, isso é detestável aos olhos do Senhor, além de ser uma mentira, né? Que é um poder que só Deus tem. Então isso é sincretismo, né, que Deus está proibindo aqui. Isso é uma prática proibida, reprovada por Deus, e buscar essas coisas, se Israel buscasse essas coisas, estaria caindo num erro de um sincretismo religioso, né, de uma prostituição espiritual, digamos assim. Vamos então falar da última sessão. A última sessão está falando aqui sobre o ministério profético. Até então, Deus falava por intermédio de Moisés. Deus chegou a falar diretamente para o povo, quando na ocasião em que Moisés sobe ao Sinai para receber as tábuas da aliança, eles ouvem diretamente a voz de Deus. Mas eles ficam com muito medo, eles pedem para que Deus não fale novamente com eles, porque eles têm medo de morrer, né, diante de quem Deus é e da consciência de quem eles eram. E Deus diz que eles têm razão nessa conclusão. Então Deus, como designou até aqui Moisés para falar para eles, Deus diz que ele vai designar então um profeta para falar assim como falava por intermédio de Moisés. A gente sabe que Moisés está aqui no final da sua vida
e que Moisés não continuará nesse ministério, além de líder de Israel, mas o ministério profético, né, de falar em nome do Senhor, já que ele morrerá. Então, aqui já está sendo prenunciado de que Deus levantará profetas. Mas é interessante que esse texto fala, ao invés de no plural profetas, está falando aqui um profeta. E Moisés, falando aqui em primeira pessoa, ele diz que Deus levantará um profeta como eu. Isso daqui a gente pode entender de duas formas. Uma, de que Deus está prenunciando o ministério profético, que passaria a ser muito presente no meio do povo, né, no período dos juízes, que é o que vai se suceder aqui após a conquista, e também no período monárquico, né, que se sucede ao período de juízes, do governo de juízes sobre Israel. Também Deus usa profetas para falar com o povo, usa pessoas com um ministério especial em que seriam um oráculo de Deus para comunicar a vontade de Deus ao povo. Mas, por um lado, é prenunciado esse ministério profético, que se levantariam pessoas em nome do Senhor para falar a vontade dele, mas também ao se utilizar aqui no singular um profeta, e quando Moisés fala um profeta como eu, tendo em vista que não surgiu nenhum outro líder como Moisés, muitos teólogos entendem que aqui também está falando, prenunciando Jesus. Porque Jesus, embora sendo o próprio Deus, ele exerce esse ministério profético de denúncia do pecado, de comunicação da vontade de Deus ao povo, diretamente. Ele sendo Deus, sendo a expressão de Deus aqui na Terra, ele literalmente, né, de forma muito superior a qualquer outro profeta, ele é a boca de Deus. Literalmente ele é a boca de Deus porque ele é o próprio Deus. Isso aparece no versículo 15, Moisés dizendo que o Senhor levantará alguém como eu, e no versículo 18, Deus falando, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, em cuja boca porei as minhas palavras. Né? Então, tem esse duplo sentido aí, do ministério profético como um todo, e também de Jesus como esse profeta maior e o próprio Deus, em forma humana, falando com os homens, o que é uma coisa linda. A partir do versículo 20, nós vemos, contudo, também uma advertência contra os falsos profetas, pessoas que ousariam falar em nome do Senhor, porém coisas que o Senhor nunca ordenou, né? Ou falavam também em nome de outros deuses. Como assim fala em nome do Senhor, mas fala em nome de outros deuses, e que essa pessoa deveria ser morta? E também diante da pergunta que coloca aqui, talvez vocês se perguntem, né? Na verdade, Deus já sabe que eles se perguntariam. Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? E é dito aqui que se ele proclamar em nome do Senhor e não acontecer, não se cumprir, pronto, já sabe que não foi o Senhor, porque o Senhor cumpre aquilo que diz. A palavra do Senhor é assim, sim, não, não, e o que passa disso provém do maligno. Então, se é do Senhor, vai se cumprir. Porém, mais do que isso, vamos resumir aqui qual é o crivo para confiarmos na mensagem profética. Qual é as características de um verdadeiro profeta. Versículo 20 diz: contra aquele profeta que fala algo que ele não ordenou. Então, se você está ouvindo uma mensagem de alguém que se diz profeta do Senhor, se diz falando da parte de Deus, seja um pastor que está pregando em nome do Senhor, seja alguém que se diz com uma revelação, uma mensagem da parte de Deus, e ele fala algo que Deus não ordenou, ou seja, algo contra a Bíblia, contra a palavra de Deus que hoje temos, então tenha certeza, não é do Senhor. Porque como pode ser do Senhor e falar algo contra o que o Senhor disse, algo em desacordo com o que a Bíblia nos traz? Não faz sentido, seria incoerência, e Deus não é incoerente. Então, se está falando algo contra a palavra, não é do Senhor. Outro parâmetro para a gente ter: não pode falar em nome de outros deuses. Então, se ele está com um discurso religioso sincrético, um discurso religioso estranho, se valendo de
se valendo de ideias religiosas contrárias ao que a Bíblia ensina, né, ao que Deus é, ao caráter de Deus. Ele está pregando um outro Deus. Tá? Não importa se que deu o nome de Deus, de Jesus, mas se está atribuindo outras características, na verdade ele está pregando outro Deus. Não é crível esse profeta, não é da parte do Senhor. E por fim, se não se cumprir, se ele falou alguma coisa e não se cumpriu, então não era da parte de Deus. Eu, algumas vezes, ouvi pessoas falando em nome de Deus para a minha vida, até fazendo predições, o que é algo muito delicado à luz desse texto mesmo. E eu tenho um pé atrás muito, muito grande com esses profetas contemporâneos, porque nenhum profeta contemporâneo, dito profeta contemporâneo, encontra similaridade com os profetas do Antigo Testamento. Tá? A partir do momento que Jesus veio, esse ministério profético, que era muito comum no Antigo Testamento, ele perde um pouco a sua função. Então, o ministério profético no Novo Testamento ele é diferente do ministério profético no Antigo Testamento. No Novo Testamento não é que Deus não fale coisas particulares, não é que Deus não revele ou inspire de uma forma muito individual. Deus pode até fazer isso, mas em termos de ministério profético, ele passa a se dar através da palavra, da pregação do Evangelho. Essa é a referência que nós temos no Novo Testamento. Então, muito cuidado com essas pessoas que procuram agir como os profetas do Antigo, sendo que no Novo Testamento a gente não tem essa correspondência desse tipo de ministério profético, tá? Mas muito mais o ministério profético que é baseado na pregação do Evangelho, mas uma pregação inspirada, uma fala direcionada de Deus, inspirada, direcionada por Deus. E assim a gente vê também, e tem um cuidado maior aí para não sermos enganados. É muito interessante para alguns falarem em nome de Deus, porque isso lhes confere automaticamente uma credibilidade muito grande. Então, tenhamos cuidado e não sejamos inocentes, que a gente submeta tudo ao crivo da palavra de Deus, que a gente verifique se aquelas coisas de fato vão se cumprir, né? Que a gente também observe se não estão atribuindo a Deus algo que não é próprio dele, não é do caráter dele, senão não é profeta da parte do Senhor, não é alguém que fala em nome do Senhor. Não vou nem usar essa palavra profeta, porque não é muito devida nos dias atuais. Tá bom? Vamos resumir então algumas lições que a gente pode tirar da primeira parte, que fala sobre a herança dos levitas e sacerdotes, aquilo que eles não teriam direito, aquilo que eles participariam para sua subsistência, aquilo que eles receberiam de oferta para sua subsistência. A gente aprende que devemos honrar aqueles que se dedicam integralmente à obra do ministério, se dedicam integralmente à igreja, tá? E eles são dignos de receberem um salário, de receberem provisões que lhes ajudem no sustento, que não só lhes ajudem, mas lhe deem o sustento necessário, principalmente aqueles que são integrais, porque eles já têm se dedicado bastante, eles já têm renunciado a outras possibilidades e às vezes trabalham até mais dias na semana do que deveriam, e a gente precisa honrá-los para que nada lhes falte. Então, isso é muito importante. Também entendermos que se o Senhor era herança do povo levita, né, de quem era da tribo de Levi, hoje, à luz do Novo Testamento, em que todos somos chamados por Deus de sacerdotes, todos temos livre acesso a Deus, assim como o sacerdote tinha, né, a cortina que separava o lugar santo do Santíssimo foi rasgada. A gente também deve ter esse temor que os sacerdotes tinham, né, de entender que Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção maior, e nada nesse mundo deve roubar, tomar o lugar dele em nossas vidas. Ele é a nossa herança, Ele é o nosso bem maior. Sobre a seção 2, que é as práticas pagãs proibidas, que tenhamos cuidado para não praticarmos o sincretismo religioso. Não fazermos um balaio de gato, né, de juntar um pouquinho de cada coisa e acabarmos cultuando um Deus à nossa própria imagem e semelhança, e acabarmos desagradando ao Deus verdadeiro, né, que só existe um Deus. Então, e o Deus que existe, ele é o Deus revelado nas Escrituras.
E não é o Deus daqueles que consultam mortos, não é o Deus daqueles que praticam feitiçaria, não é o Deus daqueles que agem contra a palavra de Deus de forma determinada, tá? Então a gente explícita. Então a gente deve fugir desses cultos ou dessas noções de Deus, de divindade, de fé, que são contrárias à palavra. Se nossa mente está cativa à palavra de Deus, devemos nos submeter apenas a ela e não fazermos essa coxa de retalhos e acabarmos pecando contra o Senhor. Olá, Gleice, tudo bom? Seja bem-vinda. E por fim, sobre essa última sessão, que é sobre o ministério profético, que a gente tenha cuidado com aqueles que se autoproclamam profetas, que falam em nome de Deus, mas que não passam pelo crivo que o texto aqui nos mostra, né? Que vão estar orientando em desacordo com a palavra de Deus, que vão estar atribuindo a Deus características de outras divindades, que não do Deus revelado nas Escrituras, que vão falar coisas que não vão se cumprir. Então, assim, tem gente que fica atrás dessas pessoas e a pessoa já profetizou um monte de coisa, várias delas não se cumpriram e ela continua ali, seguindo aquele oráculo. Mas é porque às vezes a gente tem uma tendência tão idólatra, que a gente, em vez de buscar o Senhor na palavra, a gente não quer ter trabalho, a gente quer que o outro fale pra gente, e a gente acaba se submetendo a pessoas que não estão falando da parte de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O maior profeta que a Bíblia nos apresenta é Jesus, porque ele é o próprio Deus e a própria boca de Deus para nós. E a maior profecia é a própria Bíblia. Ela toda foi inspirada por Deus e traz a vontade de Deus para as nossas vidas hoje. E vou te dizer mais, além do texto da Bíblia nos trazer muitas e muitas mensagens que se aplicam a toda e qualquer situação da nossa vida, princípios que se aplicam a toda e qualquer situação da nossa vida, quando nós lemos, nós somos lidos por Deus e Deus fala de forma individual e específica conosco. Mas precisamos ler de todo o coração, debaixo de oração, pedindo para que Ele nos oriente e nos ensine sobre o que Ele revelou na palavra, que Ele nos traga esclarecimento, caso estejamos assim, sem discernir. E Ele traz, Ele nos explica, tá? Senhor, eu não estou entendendo isso aqui. Ele vai te explicar. Ele vai te mostrar tudo o que você precisar entender e ouvir. Então é isso. Que a gente possa aprender essas coisas. Mais um capítulo aí que a gente leu, aprendeu e vamos aplicar às nossas vidas. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Se tiver, esse é o momento. Dá só mais alguns segundinhos, porque eu sei que tem um atraso aí na transmissão. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Se tiver, essa é a oportunidade. Igual casamento, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira, gente. Vamos finalizar então a nossa noite? Olha, Deus abençoe muito vocês. Deus dê uma noite maravilhosa. Vocês possam ser renovados pelo Senhor. Que a palavra de Deus sempre encontre abrigo, ninho no coração de vocês e que, uma vez plantada nesse coração, nessa terra fértil, possa produzir muitos frutos e que vocês compartilhem tudo isso que vocês têm recebido do Senhor com outras pessoas e assim esse fruto possa se multiplicar cada vez mais, tá bom? Fiquem com Ele e até a próxima. Desculpa, Érica, só agora que eu li. Eu tinha, mas você já respondeu, era sobre o dom de revelação. Então que bom então já foi. Tchau, gente. Fiquem com Ele, até a próxima.